Fala Dev, beleza? Hoje eu vou falar sobre hooks e a utilização deles no Sequelize. E os hooks, para quem ainda não sabe, nada mais são do que ganchos que são dados depois de determinadas ações de outras funções serem executadas. Bom, então quando eu tenho uma determinada função sendo executada, ela pode chamar, ela pode dar gancho a outras funcionalidades. É aí que o hook entra, beleza? Bom, e como eu estou falando de Sequelize e ORM, eu estou falando que essas ações serão dadas, esses ganchos serão dados depois de ações que ocorrem no banco de dados. Então, quando eu tiver um insert, quando eu tiver um update ou mesmo um delete, eu consigo dar ganchos para poder executar ações em cima dessas chamadas, beleza? Então, aqui uma ideia simples. Quando eu criar um usuário, eu posso pedir para enviar uma informação através de um e-mail para esse usuário, contendo um token, por exemplo, ou dizendo que ele se cadastrou no meu site. Então, ao invés de eu fazer isso tudo lá no meu controller, eu passo essa atribuição de enviar e-mail para um hook. É muito mais interessante, muito melhor você fazer isso, porque você acaba organizando mais o seu código e colocando funcionalidades específicas nos lugares específicos, beleza? Então, para a gente começar aqui a definir o nosso hook, eu já tenho meu projeto criado e configurado com o básico que eu tenho para a utilização do Sequelize. Eu preciso agora começar a definir o hook, beleza? Existem três formas que eu posso criar o meu hook. Se eu vier aqui no site do Sequelize, eu consigo ver aqui as declarações. Aqui eu tenho uma forma, aqui eu tenho uma segunda forma e aqui eu tenho uma terceira forma. Eu gosto mais de utilizar essa terceira abordagem aqui. E aqui eu consigo ver também quais são os hooks que eu posso chamar depois de determinadas execuções. Eu tenho aqui antes de criar ou depois de criar uma instância lá no banco de dados, também depois de destruir, antes de destruir. Enfim, aqui eu tenho vários hooks que eu posso utilizar, beleza? Existem muitos outros, eu consigo ver aqui nesse hook files quais são os hooks que eu posso utilizar aqui no Sequelize, beleza? Então, se eu voltar aqui no código, eu gosto de utilizar essa abordagem, onde eu ponho o nome da instância, do model, e dou aqui um after create, ou seja, será executado depois que eu criar o meu user. Aqui eu vou definir o nome desse hook, beleza? Eu vou pôr um send email. E aqui eu vou passar o meu user, que seria a instância dele já criado. Aqui eu conseguiria, por exemplo, pegar o ID desse usuário. Aqui é um método assíncrono. Bom, e aqui eu poderia já enviar o meu e-mail. Percebe que é muito simples. Ele vai enviar esse e-mail depois de criar o usuário. E aqui eu fiz um vídeo falando sobre o envio de e-mail e você poderia facilmente enviar esse e-mail de acordo com o vídeo que eu fiz, exatamente daqui. Como eu não vou definir aquilo tudo de novo, eu vou pedir um console log enviando e-mail. Beleza? Bom, o que a gente vai fazer agora é rodar isso, ver se funcionou. Então, se eu vier aqui no Insomnia, eu já criei um usuário anteriormente para testar. Eu vou criar a mesma coisa, não tem problema, não tem nenhuma limitação. Bom, agora eu já criei. Se eu vier no terminal, e do hook, ele já disparou o meu e-mail fictício. Então, se eu quisesse colocar aqui, eu poderia fazer isso. Eu poderia até mostrar aqui, dar um console log, a instância do usuário. Poderia também aqui um before create, fazer um teste, e aqui eu tenho, não vou passar nada não, simplesmente dar um console log antes de criar, beleza? Agora se eu vier no Insomnia novamente e der um send, ele vai ter aqui todas as informações do usuário que eu criei. Já vem com ID 3, por exemplo. E aqui tem o antes de criar esse usuário. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado. Não deixe de comentar, curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. É isso, até mais.